A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximado de 1600 anos, por cerca de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo Testamento. Seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon bíblico. Nesta lição veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos. Como a Bíblia está organizada? Definição do termo Bíblia. A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. O termo grego Bíblios significa livro e tem conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro. Por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego da Bíblia, os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirado por Deus. O dicionário bíblico, o Wycliffe, explica que o singular Bíblia em latim revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Por isso, a coração dos livros sagrados foram e formam um único livro. A Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo, o apóstolo Paulo, de as Santas Escrituras, Epístola, Carta ao povo de Romanos, capítulo 1, do versículo 2. O cânon da Bíblia. A expressão cânon procede do hebraico kanen, com sentido de vara de medir. O termo correspondente em grego é kanon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Livro da Escatologia do Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Os dois testamentos bíblicos. O termo testamento vem do latim testamentum, que é a tradução da palavra grega diateque e da hebraica berite. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. A expressão Antigo Testamento foi inaugurado por apóstolo Paulo, segunda epístola ao povo de Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29. A lei, os profetas
e os Salmos. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como o mediador da nova aliança. Livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Primeira carta ao povo de Coríntios, capítulo 11, versículo 25. A epístola, a carta ao povo de Hebreus, capítulo 8, versículo 6 ao 13. Ou capítulo 12 e versículo 24. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecido como as Escrituras. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15 e versículo 16. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Reflexão, momento da palavra e da reflexão. Graça e paz. Pastor Jorge Nunes.